Boa noite. Como se sente uma mãe durante a gravidez e logo após o nascimento do bebê? O quanto os hospitais e maternidades estão preparados para acolherem estas mães? O que diz um grupo de pesquisa de universitários sobre o assunto? Daqui a pouco no Globo Repórter. Estar à frente é o primeiro passo para conquistar o seu futuro. E a Uninove te prepara para estar à frente de tudo. Das melhores tecnologias e inovações do mercado e dos melhores laboratórios e professores do Brasil. Com informações ilimitadas e oportunidades que vão decolar a sua carreira. Saia na frente, o seu futuro se conquista no presente. Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje é sobre o desamparo vivenciado pelas mulheres grávidas e durante os primeiros meses de vida do bebê. Quem nunca viveu ou acompanhou de perto as dores e as delícias da gravidez? Uma experiência que pode ser ainda mais intensa quando as circunstâncias são inesperadas, ou até mesmo com pouco apoio da equipe médica ou de quem acompanha a mãe. A rede de apoio, hospital e maternidade, a equipe médica que acompanha a grávida, o quanto familiares, amigos e médicos estão preparados para lidar com as incertezas e as dores psíquicas da mãe? É possível sentir-se triste e desamparada, mesmo quando tudo parece correr bem? O que diz a psicanálise sobre este momento? Existe algo de um desamparo estrutural, está dado para todos os sujeitos humanos, né? E é um desamparo que o Freud vai colocar como uma espécie de pedra fundamental ali, que vai fazer o sujeito passar a existência dele tentando produzir algo com isso, tentando dar conta disso, né? Nós somos desamparados em vários níveis, né? Ao nascer, nós somos desamparados fisicamente, né? São mamíferos que... O mamífero humano é um mamífero incapaz de sobreviver sem muitos cuidados por um tempo bem longo, diferentemente dos outros mamíferos. Nós somos desamparados porque ao nascer nós ainda não somos humanos, no sentido de que temos o potencial para isso, mas a gente ainda precisa de alguém que nos deseje, mais do que alimentar, e isso também, mas que nos deseje, que nos implique nesse desejo, que ofereça esse desejo para a gente se implicar, né? A gente precisa de um nome, precisa fazer parte de uma rede simbólica, né? Então a gente tem vários desamparos a serem assistidos estruturalmente. E o desamparo da gente saber da nossa própria finitude, né? Que é uma loucura, como a gente acorda todo dia, faz tudo que a gente faz, investe, vive, sofre, sabendo que no final, não sabemos sobre o final, né? Mas as coisas acabam. E mesmo que tenham outras para depois, bom, essas daqui acabam, então tem essa espada sobre a cabeça, né? Então isso, na clínica, é muito importante que o paciente ele vá se havendo com isso, né? Ele vá dando um destino para isso, né? Que ele vá fazendo escolhas a partir disso, porque isso move a humanidade. Porque em cima desse desamparo, a gente fez a ciência, a religião, a arte, a gente produziu coisas, né? Ou se suicidou, né? Quer dizer, a gente deu um destino para esse desamparo existencial. Isso é uma coisa, isso é estrutural, inescapável, se dá uma consequência para isso. Agora, existe um desamparo social. Nós, enquanto cultura, na nossa época, estamos lidando com o coletivo de uma forma X ou Y, né? E aí é fácil de comparar, por exemplo, as sociedades estáveis, onde o coletivo, até por uma questão de sobrevivência mesmo, eles funcionam muito mais do que a nossa cultura individualista. Então, são formas, melhores ou piores, de lidar com os laços sociais, né? E, bom, esse desamparo a gente tem que cuidar de uma outra forma, a gente tem que cuidar de uma forma política, a gente tem que cuidar de uma forma de políticas públicas, a gente tem que pensar de uma forma social global. O desamparo individual vai sendo lidado individualmente, ainda que na troca com o outro, que o paradoxo é esse, quer dizer, você na troca com o outro, que também é um desamparado, você não vai resolver o desamparo porque não é resolvível, mas você pode dar um destino nesses laços sociais, né? Que vai ter repercussões na cultura, vai ter repercussões na sociedade como um todo. Então, as coisas estão concatenadas de algum jeito, né? Uma gravidez pode ser ou não esperada. Com ela, chega um mundo de novidades. A gravidez transforma a mulher e, em geral, as pessoas ao seu redor. Os hormônios em ebulição podem surpreender e quem já viveu isso pode afirmar. Só vivendo para compreender é uma caixinha de surpresas. Para milhões de brasileiros, a gravidez e a chegada de um bebê podem ser um momento de puro êxtase. Mas a verdade é que, por vezes, nem tudo são flores e surpresas inesperadas podem acontecer.
Nem sempre alguma coisa precisa estar fora dos padrões esperados pela família e pela própria sociedade, para a mãe sentir-se desamparada. Sabrina e Marcos se conheceram no trabalho e, após 6 anos de namoro, se casaram. Os planos de viajar e conhecer a Europa foram adiados com a descoberta da primeira gravidez. Logo que eu engravidei, eu não me sentia grávida, me sentia doente. Porque era um processo de que meu corpo ainda eu não tinha o corpo de grávida. Ele vai se desenvolvendo. Então você não tem um barrigão, você só tem desconforto. E imediatamente começa a preocupação. Tá tudo bem internamente? Tá formando tudo direitinho? Né? O processo está acontecendo como se deve. Uma coisa que é interessante é que uma vez que você teve, em algum momento, uma preocupação com esse filho, né? Pelo menos no meu caso, eu percebo assim, essa preocupação nunca mais vai desaparecer, né? Então, da primeira vez que você teve uma preocupação, a primeira é se vai conseguir mamar, se está mamando direito, se está cuidando bem do umbigo, que é super traumático, né? Você tem que cuidar de uma parte do corpo que ela vai cair e vai embora, e esse é o sucesso, isso tem que acontecer para você saber que deu certo, e aí depois você quer saber se está tudo bem, se está ganhando peso, né? E depois se saiu com os amigos, se vai voltar tarde, quer dizer, a preocupação, ela liga, e ela nunca mais vai desligar, ela só vai mudar os motivos da preocupação. E os primeiros meses, quando a gente começou a se adaptar em ter um bebê em casa, que a gente já estava acostumado com a rotina de trocar e dar banho e amamentação, e a coisa estava começando a entrar no eixo, vem a segunda gravidez. Que não foi planejada, estava esperando e preparado, mas como a gente queria ter filhos próximos, tudo bem. E a gente foi nesse pensamento, não, tá tudo certo, agora a gente já sabe, não vai ser tão difícil, não vai ser tão complexo. E aí nasce a Lorena, a gente queria um casal, então a gente estava super feliz. E aí a Lolo com 1 ano, a gente nesse processo já estava desconfiando, mas a gente descobre a surdez. E quando vem a surdez, a gente fala assim, agora vai ser tudo diferente. Vocês se sentiram desamparados nesse momento? Completamente, porque você está tendo que lidar com uma situação... Imagina, por exemplo, que você está tendo um problema para curar um umbigo, que é uma coisa super traumática, né? A tua mãe fez isso, a tua avó fez isso, a tua sogra fez isso, as pessoas ao teu redor já fizeram isso, então é uma coisa que é comum que aconteça. Aí de repente você está lidando com uma criança que é surda, que é a primeira vez em toda a família, de todos os lados, de todas as pessoas que a gente conhece, a gente não tinha nenhum parente surdo próximo, em primeiro, segundo, terceiro, qualquer grau. Então você vai lidar com uma situação que você não tem com quem conversar a princípio, para tirar dúvida ou saber o que é o certo fazer. E aí a gente sente um outro desamparo, que é novamente a falta de conhecimento. Como lidar com essa criança? Com aquela a gente já tinha alguma experiência, a gente achou que ia repetir o processo. Você acredita que está acumulando experiência, porque você vai repetir uma coisa que você já fez. Vai acontecer de novo, mas agora eu já passei por isso, então eu já tenho mais ferramenta para lidar. E aí sua filha é surda, e aí de novo você está num lugar de estar fazendo uma coisa pela primeira vez. E você vai ter que lidar com uma frustração sua de um plano que você construiu, que isso tudo está só na sua cabeça. Quando a gente descobriu a surdez da Lorena, que foi o primeiro otorrino que virou e falou assim, olha, existe uma surdez, a gente não sabe o quanto ainda, mas ela tá lá. 2 semanas depois, a gente descobriu a gravidez da Olivia. E a primeira sensação que eu tive quando eu peguei o positivo da Olivia foi assim, mas eu não terminei aquele trabalho ainda e eu tenho que começar um outro. Tá errado. Na minha cabeça, a Lorena precisava estar 100% para eu conseguir me dedicar para a Olivia. Só que essas coisas não são controláveis, né? Então, eu passei toda a gestação da Olivia num processo de médico, otorrino, recepção de hospital, recepção de audiometria, de fono, de tudo, grávida. Então, assim, hormônio saindo pela orelha, né? Por conta da outra gestação, uma preocupação violenta com aquela criança. Eu estava com o Henrique com 3 anos, a Lorena com quase 2 e grávida. Né? Então, o processo de desamparo é porque você não tem de onde tirar alguém que venha suprir aquilo que você está sentindo falta. Apesar de não ser fácil, Sabrina e Marcos mostram-se fortalecidos pela situação. Unida, a família conversa, joga, viaja e todos se divertem muito com o pai, que certamente foi de extrema importância para que essa história tivesse um final feliz. O que pode e deve mudar? Como devemos nos preparar para essa vivência de desamparo na maternidade na cidade de São Paulo e cuidar dessas mães que se encontram em tal momento? Nossa repórter esteve com um grupo de estudantes universitários da Faculdade 9 de Julho que desenvolveu um projeto
projeto de pesquisa para mapear e ajudar hospitais e maternidades públicas e privadas a encontrarem uma melhor abordagem para o problema com a ajuda do professor e doutor Guilherme Borges Valente. O que diz a psicanálise referente ao desamparo na maternidade? Por que interesse nesse tema? E como vocês pretendem encaminhar a pesquisa? A psicanálise, então, desde 1895, com Freud, ele já cunha esse termo de desamparo através dessa percepção de que o recém-nascido tem necessidade de se apoiar em terceiros para sobreviver, já que ele é incapaz de fazê-lo de uma forma sozinha, não é? Então, essa comunicação entre a mãe ou um cuidador, né, ela funciona como uma forma de amenizar esse sentimento de desamparo, né, nessa relação mãe e bebê, para que o bebê, então, ele não se sinta tão desamparado assim. Já no século XX, né, nesse mesmo cenário, desse desamparo estruturante da mãe, o Winnicott ele colabora também trazendo essas fases da maternidade, dentre elas um estado muito especial, chamado como preocupação materna primária. De acordo com a Vera Iaconelli, né, o desamparo é essa sensação de impotência diante dos perigos da vida, essa sensação de vulnerabilidade. A gente não consegue eliminar o desamparo, que é uma coisa estrutural, como ela explicou, mas a gente consegue gerenciar. Então, as pessoas, cada pessoa cria o seu jeito de lidar com o desamparo, o seu projeto de mortalidade, que pode ser uma religião ou uma crença em alguma coisa que vai transcender essa morte que é inevitável. E a mãe, ela pode ela continuar seguindo, né? Ela pode, de repente, recalcar esse sentimento de desamparo e seguir a vida dela, até que, quando ela vira mãe, ela pode... ela vai ver no olho do filho dela esse desamparo primordial, e ela, de uma certa forma, ela vai ser obrigada a reviver aquilo. O bebê, ele tem como projetar na mãe esse protetor, esse protetor, essa pessoa que vai garantir a sobrevivência dela e tal. A mãe, ela não tem essa alternativa, porque ela sabe que não tem esse grande outro, essa figura que vai proteger ela da morte, dos perigos da vida e tal. Então, por isso que a gente acha importante fazer uma pesquisa sobre o desamparo na maternidade, para poder tentar propor formas, intervenções terapêuticas, e formas de criar políticas públicas para lidar com essa mãe que está revivendo esse desamparo que ela primeiro teve lá na infância. O tema desamparo permeia toda a psicanálise, todos os sujeitos, nós todos estamos permeados por essa falta que vem do desamparo. No caso da mãe, a partir do momento que ela fica grávida, que vai nascer um filho, a partir do momento que nasce o filho, nasce uma mãe. E esse nascimento dessa mãe, desse filho, faz uma marca no sujeito que vai acompanhá-los por toda a vida. A gravidez é um momento muito singular na vida da mulher, que pode ter uma pequena regressão para as suas questões enquanto filha, como era quando eu era filha, como serei como mãe, como era minha mãe, como era minha relação com os meus pais. E tudo isso pode aumentar, potencializar o desamparo psíquico. Então, nós achamos esse tema muito importante por conta dessas constatações que a gente teve através de pequenos contatos com algumas gestantes. A partir daí, começamos a pesquisar o tema e observamos que há uma carência muito grande de materiais sobre desamparo na maternidade à luz da psicanálise. E seria de muita importância para os profissionais de saúde, para os médicos, enfermeiras, equipes de psicólogos que acompanham a gestante, inclusive no pós-parto, para auxiliar a família, também a sociedade como um todo, e principalmente a saúde psíquica da mãe e do bebê. Bom, então, como os meus colegas já disseram, o desamparo é muito importante tanto para a mãe quanto para o bebê. Porque se a mãe não estiver bem, ela vai prejudicar também o bebê. Então a gente quer ver quando que se manifesta esse desamparo na maternidade. Para isso a gente vai selecionar maternidades públicas e privadas, para pegar públicos variados dentro do município de São Paulo, com 10 gestantes em várias etapas da gestação. Devido a esse tema ser muito importante, como a gente já viu em todo o conteúdo apresentado e tudo mais, nós escolhemos fazer um estudo qualitativo, o método estudo de caso. O instrumento de pesquisa que nós vamos utilizar será entrevistas semi-estruturadas, junto a esse público de 5 mães, tanto na maternidade pública quanto privada, como a Márcia já colocou. Por que nós optamos em fazer essa investigação tanto na maternidade pública e na maternidade privada? Para que o nosso estudo seja mais aprofundado sobre o desamparo na maternidade. Como é que nós vamos fazer esse estudo?
nós vamos fazer 2 aplicações do instrumento. A primeira aplicação será agora no segundo semestre de 2023 e o segundo instrumento será aplicado 6 meses após o nascimento dos bebês. Feito todo esse trabalho, nós vamos reunir todos os achados e vamos partir para uma discussão dos resultados. Essa discussão ela precisa ser detalhada, tanto do cenário que nós encontramos, onde essas mães estão indo para fazer o seu acompanhamento, e também da própria mãe, ou seja, das 10 participantes. Bom, e essa pesquisa ela é muito importante de ser realizada, porque ela vai trazer contribuição teórica sobre o tema e também benefícios para a sociedade, tanto para a gestante e para o bebê. E para os profissionais da saúde que vão cuidar dessa mãe e do bebê também. E por isso estamos buscando incentivo do CAPES ou do setor privado para nos ajudar a realizar a pesquisa. E queremos agradecer nosso orientador, professor Dr. Guilherme Borges Valente, que tem sido essencial na nossa caminhada. Tem uma situação aberrante na qual um bebê é negligenciado, é maltratado, às vezes morto, enfim, situações bem terríveis que são semanais. Basta você entrar em qualquer rede, você vai ver que toda semana uma criança cai, né? Uma criança sofre algum tipo de violência extrema, eu digo assim, recém-nascido mesmo. Quando isso acontece, você pode ter certeza que isso não diz respeito só, como se costuma pensar, da relação da mãe desse bebê com esse bebê, ou dos pais com esse bebê. Sempre você vai ter um entorno que negligenciou também esse casal, no mínimo negligenciou essa mãe até o ponto de não sobrar mais nada, né? Então, pensar, o que a gente costuma pensar quando acontece um incidente desse, é que a mãe é louca ou é má, né? A primeira pergunta é se a mãe é louca ou é má, como é que a própria mãe que pariu, né, faz isso com o filho? E na verdade o que está em jogo é que para você cuidar desse filho, você precisa de uma rede imensa, né, que te sustente, e a mãe e o bebê são o último elo dessa cadeia de acontecimentos, é o elo mais frágil, né? Porque essa mãe precisa de toda uma sustentação para sustentar um bebê. Então, cadê o pai, cadê a avó, cadê o Estado, cadê o país, cadê todas as outras círculos, né, que concentrariam esse lugar da mãe do bebê? Colocar isso na conta da mulher, a gente volta para aquela ideia do século XVII, que a mãe é tudo, ela é responsável moralmente, religiosamente, ela é responsável pela saúde mental, física, que é uma ideia anacrônica, né, ultrapassada, que a gente está tentando ultrapassar na realidade, né, a gente ainda põe muito na conta da mulher. Então, essas perdas irreparáveis desses bebês, essas negligências, elas têm que estar na conta de todos nós, né? Mães felizes e bem cuidadas, vistas, ouvidas. Isso é o que queremos para uma cidade de 15 milhões de habitantes. O Globo Repórter termina aqui, na torcida para que os alunos da faculdade 9 de julho consigam o incentivo necessário para realizarem essa importante pesquisa e implementarem tal projeto em São Paulo, e assim seguirem contribuindo para um futuro melhor. E por hoje é só. Uma boa noite e um bom final de semestre para todos. Muito obrigada.